Que o Eterno coloque em ti a sua paz. Tupita é meu nome e este é o programa Examina a Escritura. Dando sequência ao tema o pecado mais grave da Bíblia, identificado por 4 aspectos que caracterizam as conclusões de interpretações errôneas. Tais aspectos que são: primeiro, a má leitura; o segundo, o mau entendimento; o terceiro, a incapacidade de aplicar a exegese; e o quarto, pensamento subjetivo. E o subtema a tratar nesta edição é o terceiro aspecto, a incapacidade de aplicar a exegese. A exegese é a interpretação gramatical e histórica da Bíblia, ok? E a incapacidade de aplicar a exegese resulta uma outra palavra, que chama-se exegese. Exegese é a tentativa de introduzir ideias para forçar o texto a dizer algo que não condiz com a realidade do contexto. Como podemos aqui ver em exemplos nos vídeos que poderei exibir. Por gentileza, abra a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim, João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aqui diz o ladrão, que a Bíblia se refere ao diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, que é uma figura de Satanás, do diabo, dos demônios, dos espíritos oportunistas, vem somente para matar, roubar e destruir. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, esse ladrão, todos nós sabemos que esse ladrão pode se referir ao inimigo. Eu fiz um resumo. E eu não sabia, a não ser eu escrevi roubar, matar e destruir. E Deus foi palestrando tudo comigo. Eu vou olhar a sequência para vocês e vocês irão entender o roubar, o matar e o destruir. Quando fala-se o roubar, o inimigo, primeiro de tudo na sua vida, o inimigo vai querer roubar os teus sonhos. Depois dos seus sonhos, o inimigo vai roubar a tua paz. Depois que o inimigo roubar a tua paz, ele vai roubar a tua felicidade. Depois que ele roubar a tua felicidade, ele vai roubar o teu amor. Depois que ele roubar o teu amor, ele vai roubar Deus. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Bem, como o nosso objetivo é examinar, então vamos examinar nas Escrituras se o autor encaminha-se para a direção da maioria, que conclui desta forma: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E como pesquisador é conveniente termos mais de uma versão, não é? E com isso então tenho esta primeira versão que eu vou fazer a leitura. A Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Como podem ver aqui. Vamos então examinar. João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Ok? Vamos lá. Assim está. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ok? Muito bem. E a seguir tenho esta versão, Bíblia Africana. A Bíblia Africana, João 10:10, assim está na sua versão. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância, ok? E o terceiro, a terceira versão é a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo, João 10:10, assim está. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tivessem vida e a tivessem na mais plena medida. Conferindo estas três versões, nenhuma delas usa o termo diabo, ok? Nenhuma delas usa o termo diabo. E então, por que na maioria usam? É o assunto a tratar. A incapacidade de aplicar a exegese. Nós vamos seguir a regra da exegese, né? Analisar o texto no seu contexto. Contexto circundante e o contexto geral, ok? Então já sabes, para evitarmos as conclusões errôneas de obter, de induzirmos aqueles aspectos que é a má leitura, o mau entendimento e a incapacidade de aplicar a exegese e pensamentos subjetivos, então nós devemos aplicar a exegese. Nesse caso, como o assunto para a interpretação é extenso, eu farei de forma sintética e objetiva, ok? O ladrão neste caso, aliás, não devemos esquecer um promenor aqui, que é analisar o estilo literário. Se na realidade está inclinado num estilo literal ou numa simbologia, ok? Numa simbologia. Então, existe aqui um versículo que já pode nos destacar se o texto está se tratando de uma literalidade ou de uma simbologia, ok? Tem aqui no versículo 6. No versículo 6 diz: Yeshua disse-lhe. Yeshua, na maioria usam Jesus. Não faz mal, vamos. Esse é assunto para próximos programas. Jesus disse-lhe esta parábola. O fato de ser parábola, então logo nos diz que é simbólico, porque a parábola é o discurso metafórico, ok? De comparação de alguma coisa para ensinar, ok? Muito bem. Então, aqui já sabemos que o texto é simbólico. Logo, nós vamos perceber que afinal, quando o próprio Yeshua diz que eu sou pastor, não significa que ele é pastor de ovelhas animais, nem o ladrão que seja um ladrão específico como quem pode roubar a galinha ou estas ovelhas animais, ok? Então, é conforme dissemos, parábola é um estilo de comparação. Então, aqui temos, logo, Yeshua é o pastor, sim. E o ladrão? Neste caso, o ladrão, temos o versículo 8, que vai nos dizer assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O versículo 8 já deslumbra este enigma, ok? Que os ladrões são aqueles que vieram antes de Yeshua, antes do Messias. Quem podemos conotar aqui, ou o que podemos entender, são aqueles que vieram antes de Yeshua, seja falsos pastores, falsos mestres, ou pessoas que se intitulavam como Messias também, não é? Então, por isso que aqui no versículo 12, ele vai dizer: mas o mercenário, e que não é o pastor. Logo, o texto vai nos dizer que só existe um bom pastor, e o restante dos que vêm com intenção que não coaduna com a missão do Salvador, então são tidos como mercenários, ok? Então o texto aqui não está a nos dizer de que o diabo seja o
o ladrão neste contexto, ok? Vamos lá, seguir. O diabo veio matar, roubar e destruir. Antes mesmo da fundação do mundo, a minha missão é esta: matar, roubar e destruir. Ok, mas um promenor. Há aqui um equívoco no uso do termo diabo. Na maioria tem usado o termo diabo como nome de um agente celestial, ou seja, atribuem àquele anjo que se rebelou contra o Altíssimo. Mas que na verdade o termo diabo vem de uma raiz etimológica latina, que expressa-se diabolo. Diabolo, que quer dizer aquilo que separa ou aquilo que divide, ok? Então, se quisermos introduzir neste texto de João 10:10 para usar o termo diabo, nesse caso não personifica o anjo rebelde, mas que devia se conotar ou se considerar como ação maligna, ok? Como ação maligna destes falsos pastores, destes falsos mestres ou destes falsos messias, ok? Vamos lá. Que a Bíblia é muito clara num aspecto. Aquilo que Paulo diz em Romanos 14. Um pode escolher entre um dia, outro faz diferença entre dia e dia. Cada um tem isso, não é? Certo, uma convicção particular e pessoal. Muito bem, faltou apenas aí destacar o versículo na qual ele frisou esta passagem, ok? Nesse versículo 5 não se pode isolar do contexto. No que se pode concluir do contexto é que o apóstolo Shaul não estava a determinar um procedimento doutrinal, não, mas que aconselha suportarmos aqueles que têm uma fé fragilizada, os irmãos que são fracos na fé. Em vez de julgá-lo, devemos acolhê-lo de forma que eles creem, mas que ao longo da nossa convivência, no ensinamento, poderemos chegar à mesma visão, ok? Embora o versículo a seguir, o versículo 6, vai nos dizer o seguinte, que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, ok? Mas dentro do seu contexto não está a nos dizer se este dia é sábado ou domingo. E eu diria, e se a Bíblia nos ensina que não é sábado, não é domingo, não é? Que eu posso fazer as minhas escolhas. Cuidado, esse texto não visa desfavorecer a guarda do sábado e nem favorecer a guarda do domingo. Não faz do texto um pretexto. Cuidado. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus. Ora bem, existe um texto que é muito citado em épocas difíceis, em situações de calamidade, e que muitos líderes têm usado para motivar os seus fiéis e também cativar a atenção dos governos políticos a apreciarem como se a resolução daquele problema estivesse na religião. Esse o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é um povo, eu tento tentar explicar isso para vocês, não é o povo que fica chamando Deus, 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 é mais que isso. É o povo que o mundo chama como povo de Deus.
Isso é uma coisa que irrita o mundo. O porquê que nós nos chamamos povo de Deus. Isto irrita o mundo. Porque nós nos chamamos o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? Muitos têm levado essa passagem fora do contexto e aplicar nas situações problemáticas que às vezes encontra-se cada indivíduo, ou cada nação, ou país, ou mundo. Mas nós devemos saber que não devemos isolar o texto do seu contexto. O que aqui primeiro está a destacar, o que vai nos diferenciar de que esse trata-se de uma situação local, é o contexto. O primeiro versículo aqui que nós devemos analisar é que se meu povo que se chama pelo meu nome, povo que se chama pelo meu nome. Qual é o povo na terra que se chama pelo nome do Altíssimo? E qual é o nome do Altíssimo? Nós não vamos considerar Angola, o país de Angola, Moçambique, não. Portugal, não. Brasil, não. Inglaterra, não. Esses países não contêm, a sua descrição não contém o nome do Eterno, ok? Então, tantos estudos que pode se fazer, cada um vai poder concluir que é Israel. Israel, Israel. Embora seja o nome político, mas na sua etimologia da língua hebraica seria Yashurum, Yahushurum, ok? Onde é traduzido erroneamente como Israel, e Yahushalayim é traduzido como Jerusalém, e Yahudim, que é povo do Altíssimo, povo de, aí tem o nome, este nome é que contém o nome do Altíssimo, ok? Então, primeiro passo é discernir o nome do Altíssimo para compreender qual é o povo que está se tratar, ok? Depois vemos que também este orar que está ali, buscar orar, é orar em um espaço, porque o contexto aqui vai apresentar um espaço, um local de oração, que é, vamos encontrar aqui no versículo 21, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar fora dela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. E que casa é essa? Está no versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, ok? Está a dizer aí do templo, a casa do Senhor, o templo, e também a casa do rei. Então, oração naquele lugar, naquele templo, aquele povo e naquele templo e naquele tempo também, ok? Às vezes transferimos para os dias modernos, mas aqui o contexto nos leva para um tempo passado,
ok? Para um tempo passado, na época de Salomão, ok? Também faremos um vídeo exclusivo para explicar todo esse contexto, mas agora passamos, ok? Então devemos levar em consideração a exegese. Nesse caso é analisar o texto e o contexto circundante e o contexto geral, para posteriormente teremos a conclusão do que o escritor queria dizer com aquela mensagem, ok? Paz, shalom a todos que apreciam e irão apreciar, que o Eterno santifica, purifica a sua consciência. Até o próximo programa.